Olá, turma 1901. Quanto tempo, não é? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Infelizmente eu sei que esse esforço que nós vamos fazer a partir de hoje, infelizmente não contempla todos os alunos, porque o nosso objetivo seria alcançar a todos, mas infelizmente nem todos têm uma internet adequada, minimamente adequada, um celular, um tablet, um computador. Mas se você está me assistindo e tem todas essas ferramentas, esses recursos, eu fico feliz. Peço sua compreensão no sentido de que não é uma avaliação, não haverá uma avaliação nesse momento, mas para quem puder, esse vídeo é destinado, porque a intenção é poder ajudar um pouco vocês. E eu estou aqui na fábrica de aplicativos.com.br, que é o lugar onde vocês vão encontrar o material didático carioca. Vocês vão aqui para o 9º ano, clica aqui e é onde vocês vão encontrar semanas anteriores, semana de 21 de setembro a 25 de setembro de 2020, semana de 28/9 a 2/10 e por aí vai. Eu estou interessado nessa semana aqui, de 19/10 a 23/10, que é a semana que representa a época em que eu estou gravando esse vídeo. Primeiro semestre de 2020, semana de 19 de outubro. Sim, me parece que houve algum engano, porque aqui, veja, nós não estamos mais no primeiro semestre, já estamos no segundo semestre. Mas, pelo que chegou até os professores, essa semana de 19/10 vai ser uma semana de revisão de conteúdos do primeiro semestre. E aí você vai lá para a língua portuguesa. Deixa eu ver se eu consigo visualizar tão bem aqui. Eles vão continuar a partir de ciências, material de complementação escolar, mas o meu objetivo é falar sobre língua portuguesa. E chegamos aqui na língua portuguesa. Agora tem um recurso interessante que é a audioaula. Uma pessoa, naturalmente um professor da Secretaria Municipal de Educação, grava o áudio, a leitura dessas páginas e vai explicando. Você tem que acessar este link aqui que eu vou apontar para vocês. Esse link aqui do Bitly. Então vamos à leitura. Querido estudante do 9º ano, esta semana vamos viajar em histórias curtas, mas cheias de significado. Relembre, usando o seu material didático carioca, que é o que eles chamam aqui de MDC do primeiro semestre, a estrutura e os elementos da narrativa. Releia as páginas 14, 15, 16 e 17. Sinceramente, eu espero que vocês não tenham jogado fora esse material. Vamos trabalhar essa estrutura e os elementos nos 3 primeiros textos. Texto 1. A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando.
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar?" Texto de Eduardo Galeano. Número 1. Agora aqui. O narrador do texto 1 é narrador personagem ou narrador observador. Transcreva um trecho que confirme a sua resposta. Então, no seu caderno, você pode escrever no seu caderno a resposta. Mas antes de eu dar a resposta, se você quiser pausar o vídeo, fique à vontade. Existem esses dois tipos de narrador. O narrador personagem, que é um dos personagens contando a história, e existe o narrador observador, que é quem conta a história, mas sem participar dela, ou seja, não é um dos personagens. O narrador personagem também é conhecido como narrador em primeira pessoa. E o narrador observador também é conhecido como narrador em terceira pessoa. Narrador observador também recebe um outro nome, narrador onisciente, porque ele sabe de todas as coisas. Ao passo que o narrador personagem não deve ser onisciente, porque conta a história somente a partir do seu ponto de vista. E então, pergunta, número 1. Qual é o tipo de narrador desse texto em prosa? É o narrador personagem, em primeira pessoa, ou narrador observador? Me permita só mais uma observação, um comentário, uma explicação a respeito desse narrador personagem. Eu falei que ele também é conhecido como narrador em primeira pessoa. Mas por que primeira pessoa? Porque ele vai contar os fatos, narrar a história, usando o eu ou o nós para contar essa história. O eu, de acordo com as pessoas do discurso, pertence à primeira pessoa do singular, ao passo que nós, a palavra nós, o pronome do caso reto nós, o pronome pessoal do caso reto nós, pertence à primeira pessoa, só que do plural. E o narrador observador também é conhecido como terceira pessoa, porque vai usar as informações na terceira pessoa, usando ele, ela, eles ou elas. E todos esses 4 pronomes que eu acabei de mencionar, ele, ela, eles e elas, são a terceira pessoa. Ele e ela, singular, eles e elas, plural. Já deu tempo de você saber, pensar na resposta? Esse texto contém narrador, observador. Agora, transcreva um trecho que confirme a sua resposta. Pode ser, por exemplo, aqui, viajaram para o sul, ou então levou-o para que descobrisse o mar, ou então esta frase, ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Viu quantas possibilidades? Número 2. Qual o conflito gerador da história? O gerador é aquele momento da narrativa, da história, que acaba com a tranquilidade da situação inicial. E vamos reler aqui. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos.
Até aí tudo bem, situação inicial. Só que o conflito gerador começa nessa parte, e foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Número 3. Qual a causa da reação do menino ficar mudo inicialmente e depois tremer, gaguejar? Aqui, por favor, temos que fazer um comentário a respeito do menino, né? Deixa eu ver aqui. Qual é a causa da reação de o menino ficar mudo inicialmente? Esse tipo de questão é muito interessante e importante porque faz com que o aluno, o estudante, perceba o que é causa e o que é consequência. Causa é o que acontece primeiro, consequência é o que acontece depois, em virtude daquilo que originou. Então a causa é o que origina o que acontece depois. Número 3. Qual é a causa da reação do menino ficar mudo inicialmente? Está escrito aqui, olha. A causa foi o fato de ele ter ficado impressionado com a imensidão do mar e o seu fulgor. Então, foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor do mar, que o menino, como consequência, ficou mudo de beleza. Mudo de beleza e depois não conseguiu falar, ficou tremendo, gaguejando e depois fez a solicitação ao pai. Número 4. O que significa o pedido do menino ao pai? E qual o efeito de estar em itálico? Essa frase. Me ajuda a olhar. Esse foi o pedido. Então perceba aqui que esta frase, me ajuda a olhar, representa o pedido do menino. E o que significa isso? O pedido do menino ao pai, me ajuda a olhar. Você pode ter algumas interpretações. Afinal, a literatura admite essa pluralidade de interpretações. Na minha visão, por exemplo, pode ser que, como o mar era tão grande, o menino precisava de ajuda, de ferramenta para poder ler o mar, para poder olhar o mar, analisar o mar. Então ele esperava que o adulto, talvez o adulto, pudesse fornecer ferramentas e instruções a respeito de como se olha o mar, como se admira o mar. E qual o efeito de estar em itálico? Reparou que esta frase, me ajuda a olhar, está em itálico? Pois bem, nós podemos usar o itálico para dar ênfase a uma palavra ou uma frase, conforme é o caso. Podemos usar o itálico para indicar uma força, uma exclamação, algo contundente, algo muito relevante, chamar a atenção do leitor para aquele trecho, para aquela palavra. Então, todas essas possibilidades são válidas como resposta. Continuando, os próximos textos fazem parte do livro Fábulas Entortadas, de Israel Gelim. Por que será que o livro tem esse nome, Fábulas Entortadas? Leia e tente descobrir. Texto 2. O Corvo e a Raposa.
Era uma vez uma raposa faminta, o que não é de espantar, porque, de modo geral, a raposa anda sempre com fome dentro ou fora das fábulas. Pois bem, a raposa viu um corvo numa árvore segurando com um bico um queijo redondo, enorme, irresistível. Imediatamente, a raposa teve uma ideia, o que é outra característica das raposas. Elas sempre têm fome e ideias para saciar a fome. Senhor Corvo, disse a raposa, como é bela a sua plumagem. Obrigado, respondeu o corvo. Nunca vi nada igual, sério. Que isso, disse o corvo com modéstia. Será que o senhor sabe cantar? Posso tentar. Por favor, cante para mim. Corvo não canta, grasna, crocita, corveja, mas cantar ele não canta. Mas o nosso corvo, envaidecido com os elogios das suas penas, resolveu abrir o bico para cantar. Resultado, o queijo caiu-lhe do bico direto na boca da raposa, que deu no pé sem sequer dizer obrigado. No caso, obrigada. Moral: jamais confie num bajulador. Tem aqui esse lembrete. Aproveite e procure no dicionário o significado das palavras que não conhecia, que você não conhecia. Se você não tiver um dicionário físico na sua casa, você pode também pesquisar no Google, tá bom? Texto 3. O corvo e a raposa. Já nem sei quando foi a última vez que comi. Vinha pensando a raposa, andando, mãos nos bolsos, por uma estrada deserta. Ao dobrar uma curva, avistou no alto de uma árvore um corvo com um enorme queijo no bico. A raposa aproximou-se e parou embaixo da árvore. De boca aberta, ficou em silêncio por algum tempo, contemplando o corvo que, desajeitado, se agarrava a um galho, alternando as patas. Caramba, juro que eu nunca vi uma plumagem tão bonita. Olha, seu corvo, com o sol batendo ali na curva, cheguei a pensar que o senhor era uma estátua de ônix. Que arara, que sabiá, que nada. O senhor é que é o pássaro mais bonito das nossas matas. O corvo, tímido, ficou roxo de vergonha. Quase caiu da árvore. Seu corvo, o senhor sabe cantar? O corvo, modesto, fez um sinal afirmativo. Dá para o senhor cantar um pouco para mim? Porque, sinceramente, se a sua voz for como suas penas, puxa, eu sei lá, canta para mim, canta. O corvo então tirou o queijo do bico com a pata direita e, equilibrando-se no galho, cantou esganiçadamente Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Moral: quem canta, suas raposas espanta. Agora vem esse número 1, que também é muito importante, porque estimula no estudante a comparação entre textos lidos. No caso, nós vamos comparar o texto 2 com o texto 3, a fim de que possamos ver o que eles têm de comum e o que eles têm de diferente. Número 1. Compare os textos 2 e 3. Como cada um deles marca o uso do discurso direto. Discurso direto é a forma com que o narrador conta para o leitor a fala do personagem. Então, aqui, já que o texto 3 está mais perto de mim, né, nessa página, como eu sei reconhecer a fala do personagem? Eu sei reconhecer a fala do personagem quando eu vejo, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo,
Ó, travessão. Os travessões aqui representam a fala do personagem. Ó, tem um travessão ali, tem outro travessão aqui, outro travessão ali, ok? Então, no texto 3, o narrador marcou o uso do discurso direto por meio do travessão. Porém, aqui no texto 2, as falas dos personagens serão marcadas por meio de aspas duplas. Veja, aqui, aqui, em quase todos os lugares desse texto 2. Ok? Então é essa a resposta. No número 2, no primeiro parágrafo do texto 2, sublinhe um trecho em que fique explícita uma opinião. Deixar algo explícito significa mostrar, deixar à mostra alguma informação. Então ele pede para, no primeiro parágrafo do texto 2, sublinhar um trecho em que fique explícita uma opinião. Vamos voltar ao texto 2 e vamos procurar. Era uma vez uma raposa faminta, o que não é de espantar, porque de modo sempre anda com fome dentro ou fora das fábulas. Pois bem, a raposa viu um corvo numa árvore, segurando com um bico um queijo redondo, enorme e irresistível. Imediatamente a raposa teve uma ideia, que é outra característica das raposas. Elas sempre têm fome e ideias para saciar a fome. Já encontrei um bom exemplo de opinião. Está aqui. Uma opinião no caso da raposa. Como é bela a sua plumagem! Então, você teria que ser capaz de reconhecer esse trecho, como é bela a sua plumagem, como uma opinião da raposa, ok? E como eu sei que é uma opinião? Eu sei que é uma opinião porque alguma outra pessoa poderia discordar da raposa, dizendo que a plumagem, a pena, dizendo que a pena, as penas dessa ave, o corvo, não eram bonitas, não eram belas, e sim horrorosas, feias, ok? Então, quando eu digo que algo é belo, algo é feio, algo é ruim, algo é bom, eu estou dando a minha opinião a respeito daquele objeto. Número 3. Quais as características da raposa no texto 2? Então, vamos lá e ver como eram as características. Faminta. Vou tentar identificar aqui para vocês. Olha, característica. Faminta. Segurando um bico redondo. Cheia de ideias. Ó, elas sempre têm fome e ideias para saciar a fome. E podemos parar por aí também, se quisermos, tá bom? Agora, número 4. Como é o narrador dos textos 2 e 3? O narrador do texto 2 é um narrador observador. O narrador do texto 3 também é um narrador observador. Número 5. Você percebeu que os textos 2 e 3 são duas versões da fábula O Corvo e a Raposa? A raposa utiliza a mesma estratégia nos dois textos para enganar o corvo. Qual é essa estratégia? A estratégia utilizada foi a mesma nos dois textos. Então, essa estratégia foi a de elogiar a pena, a plumagem do corvo
a fim de que ele dissesse alguma coisa, abrisse o bico e deixasse cair nas mãos da raposa o queijo, a fim de que ela pudesse adquirir o queijo, que era o que ela desejava, almejava. A palavra bajulador no texto 2. Bajulador é puxa-saco, aquela pessoa que fica elogiando alguém para obter alguma vantagem. Número 7. O que você pode inferir, concluir, que aconteceu com a raposa no texto 3? Qual a pista para essa informação implícita? Implícito é o contrário de explícito. Se no explícito eu mostro, você mostra alguma coisa às claras, no implícito você deixa algo um pouco subentendido. O que você pode concluir que aconteceu com a raposa no texto 3? Então, nós lemos ali que o corvo não tirou o queijo do bico. O corvo então tirou o queijo do bico com a pata direita e, equilibrando-se no galho, cantou esganiçadamente Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Ou seja, eu posso concluir que a raposa, com essa moral, quem canta suas raposas espanta, a raposa foi embora porque não conseguiu o que queria. Porque o corvo do texto 3 reagiu de uma maneira diferente do corvo do texto 2. Não sei se você reparou, mas no texto 2 o corvo sucumbiu ao apelo da raposa, fez o que a raposa queria e deixou o queijo cair para a raposa. Ao passo que aqui no texto 3, o corvo pegou o queijo com uma das patas e com a outra pata ele se equilibrou no galho e cantou Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Asa Branca é uma música, vale a pena você procurar no Google e escutar no YouTube, se for possível. Então, no texto 3, aconteceu um final, um desfecho totalmente diferente do final do texto 2. E qual é a pista para essa informação implícita? A pista são essas próprias palavras. O corvo então tirou o queijo do bico com a pata direita e, equilibrando-se no galho, cantou essa música. E aqui na moral nós temos a palavra espanta, que a raposa foi espantada, né? Foi afugentada quando o corvo, que não canta bem, começou a cantar uma música, no caso Asa Branca. Não que Asa Branca seja uma música ruim, mas porque o corvo cantava mal. Agora, o último texto é a apresentação do livro de Israel Gelim. Leia e perceba que esse texto tem a finalidade diferente em relação aos anteriores. Eu sempre explico para vocês que a palavra finalidade, que é essa daqui, a palavra finalidade, é o para quê, serve a função, para quê. E vejamos então o texto 4. O ping-pong dialético. Literatura pode ser um ótimo divertimento, capaz de nos abrir os portões para as ambiguidades da vida e do mundo, principalmente se escrita com bastante humor, muita irreverência e generosas pitadas de ceticismo. O autor dessas fábulas é craque em misturar ótima literatura com humor finíssimo. Além de escrever muito bem, é engraçado sem fazer força, transmitindo com ironia e sarcasmo sua visão das coisas,
numa gangorra que oscila entre otimismo e pessimismo. Entortadas por seu humor cínico, as vidas de bichos e de homens surgem com extrema clareza diante de nós, exibindo fraquezas e defeitos, mas também sabedoria. Gelin não toma partido, deixando que o leitor decida, entre as duas versões que apresenta, qual delas ele, o leitor, prefere. Nem todas têm final feliz. Nunca a moral é moralista. Acima de tudo, predomina o humor, e com ele reina soberana a melhor literatura satírica. Nós temos aqui o número 1. Qual é a finalidade desse texto número 4? A finalidade desse texto número 4 é apresentar características do livro de Israel, a fim de que o leitor ou a pessoa que lê esse texto número 4 se sinta convencida a ler esse livro, se sinta engajada, se sinta com vontade de ler essa obra do Israel. Número 2. Sublinhe uma opinião sobre o autor do livro. Então, vou pegar aqui minha seta e vou tentar com esse pincel sublinhar o que se pede. Capaz de nos abrir os portões para essa ambiguidade da vida e do mundo, principalmente se escrita com bastante humor, muita reverência e generosas pitadas de ceticismo. O autor dessas fábulas é craque. Achei, olha só. O autor dessas fábulas é craque em misturar ótima literatura com humor. Então, nesse trecho, eu já tenho uma opinião. Por quê? Como eu sei disso? Porque uma outra pessoa poderia afirmar que, na opinião dela, dessa outra pessoa, esse autor não é craque em misturar ótima literatura e humor. Ok? Número 3, sublinhe no texto uma referência ao interlocutor. Interlocutor é a pessoa com quem eu falo. Então, sublinhar no texto, mas como são só duas palavrinhas, eu não vou sublinhar, eu vou colocar uma seta. Duas setas no caso. A primeira vem aqui, olha, na palavra nos. Literatura pode ser um ótimo divertimento capaz de nos abrir os portões. E uma outra palavra é aqui, olha, na palavra nós. Entortadas por seu humor cínico, as vidas de bichos e de homens surgem com extrema clareza diante de nós. Com estas duas palavras, eu tenho uma referência à pessoa para quem o autor desse texto 4 se comunicou, né? Com quem ele falou, para quem ele escreveu. Isso é o interlocutor, a pessoa que lê o nosso texto. E esse texto pode ser falado, pode ser escrito, né? Nesse caso, quem é o meu interlocutor? Com quem eu estou falando nesse momento? Para quem eu estou dirigindo este vídeo? No caso, para você. Então, você é o meu interlocutor. Tem aqui uma produção de texto. No seu caderno, escreva uma nova versão para a fábula, alterando o desfecho e a moral. Que fábula? Aquela do corvo e da raposa. Você pode escolher um ditado popular como moral. Ouça a audioaula e você terá dicas para a escrita e mais observações para o texto. É uma boa. A próxima página é de matemática, então eu fico por aqui. Sou o professor Silvestre, da Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho, e expliquei esse material de complementação da semana em que eu gravo esse vídeo. Um abraço
e nos vemos em breve, se Deus quiser.